É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom nós estarmos juntos. Essa é a metodologia de Lexio Divina que nos deixou como legado nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. O livrinho, se você ainda não tem, o livrinho da Bíblia no meu dia a dia, você pode adquirir loja.cançãonova.com. Vai ser muito bom você ler o livro. Nós estamos fazendo aqui no programa Bíblia no meu dia a dia a segunda etapa, que é a etapa da ruminação. Aquela primeira etapa para a gente olhar, ordem, promessa, princípio eterno. E aí toda a dinâmica que o Padre Jonas dá, essa é a primeira etapa. E a segunda etapa é a ruminação. É ler a palavra, ruminá-la, colher a mensagem, rezar com a palavra, aplicá-la na vida. É uma dinâmica que nós vamos vivendo de experiência profunda com a Sagrada Escritura. E é exatamente essa oportunidade que a Canção Nova nos dá, de juntos pararmos um tempo diante da Escritura Sagrada para meditá-la e escutar a voz de Deus. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza nesse estudo bíblico que nós faremos hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia e também o seu caderno e vamos anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Pega aí, anota o texto, 1 Samuel, capítulo 26, 1 Samuel, capítulo 26, versículos de 1 a 25. 1 Samuel, capítulo 26, versículos de 1 a 25. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Os habitantes de Zif foram ter com Saul em Gabaá e disseram-lhe: Davi está escondido na colina de Áquila, defronte da estepe. Então Saul pôs-se a marchar e desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de 3.000 homens de elite de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. Ele acampou ao lado do caminho, na colina de Áquila, situada em frente da estepe, ao passo que Davi permanecia no deserto. Quando soube que Saul vinha perseguindo até o deserto, enviou exploradores para se certificar de que ele tinha chegado. Então Davi foi até o acampamento de Saul, observou bem o lugar onde ele dormia, assim como o de Abner, filho de Né, chefe do exército, e viu que Saul estava deitado no meio das barricadas, com a tropa acampada ao seu redor. Davi perguntou a Aquimeleque o Eteu e a Abissai, filho de Sárvia, irmão de Joabe: quem quer descer comigo ao acampamento de Saul? Abissai respondeu: vou descer contigo. Davi e Abissai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abissai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lança e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: não mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? E acrescentou: pela vida do Senhor, só o Senhor ferirá. Ele morrerá quando chegar a hora, ou então tombará na batalha. Mas Deus me livre de estender a mão contra o ungido do Senhor. Agora toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos embora. Então Davi apanhou a lança e a bilha de água, que estavam junto da cabeceira de Saul, e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado do vale e parou longe, no alto do monte, a boa distância deles. Então bradou para a tropa e para Abner, filho de Né: Abner, não respondes? Este respondeu: quem és tu, que te atreves a gritar ao rei? Davi disse a Abner: acaso não és homem? Quem é igual a ti em Israel? Por que não guardas o Senhor teu rei? Alguém dentre a multidão veio para matar o rei, o teu senhor. Não é bom o que fizeste.
Pela vida do Senhor juro, sois réus de morte, porque não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vê, pois, onde está a lança do rei e a bilha d'água que estava junto à sua cabeceira. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é esta voz, Davi, meu filho? Davi disse: é a minha voz, Senhor, meu rei. E acrescentou: por que meu Senhor persegue o seu servo? O que eu fiz? Que mal pratiquei? Que o Senhor, meu rei, se digne ouvir as palavras do seu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, o cheiro de um sacrifício o apaziguará. Se são os homens, sejam malditos diante do Senhor, pois hoje sou por eles excluído da herança do Senhor, enquanto dizem: vai servir a outros deuses. Não se derrame agora o meu sangue na terra, longe da face do Senhor. O rei de Israel saiu em busca de uma simples pulga, como alguém que persegue um aprendiz nos montes. E Saul disse: eu pequei, volta, meu filho, não tornarei a te fazer mal, porque minha vida foi hoje tão preciosa aos teus olhos. De fato, eu procedi insensatamente e cometi graves erros. Davi respondeu: aqui está a lança do rei, venha cá um dos teus criados buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a justiça e a fidelidade que tiver praticado. Ele te entregou hoje em meu poder, mas eu não quis estender a mão contra o ungido do Senhor. Assim como hoje tua vida foi muito valiosa aos meus olhos, assim seja a minha vida aos olhos do Senhor, de modo que ele me livre de toda angústia. Saul respondeu a Davi: bendito sejas, meu filho Davi, pois farás grandes coisas e serás bem-sucedido em tudo. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para a sua casa. Interessante que pela segunda vez nós vemos aí a oportunidade que Davi tem de matar Saul, que o está perseguindo de morte. O intento de Saul com todos aqueles 3.000 homens de elite era matar Davi e os homens que estavam com Davi, por inveja, por ciúme, por insegurança, por amor próprio ferido, porque Samuel já tinha ungido um novo rei e Saul já tinha a intuição e já sabia que era Davi. Então era o medo de perder poder, status. Mas a gente tem que olhar agora para Davi. A virtude que é confirmada pela repetição. Deus vai nos treinando. Vamos imaginar, você pede a virtude da paciência. Deus vai te dar oportunidades ímpares de você usar da virtude da paciência. Treinar a virtude da paciência. Isso se chama pedagogia espiritual. Deus tem uma pedagogia para que nós nos treinemos na virtude. Deus, ele põe Davi à prova mais uma vez para que ele mostre a sua misericórdia. Deus quer mostrar a misericórdia, mas quer também fazer com que Davi tenha a misericórdia. Isso não é um ato isolado, um acontecimento isolado, mas Deus quer fazer com que o homem, segundo o coração de Deus, treine a virtude. E o que Davi faz? Ele intui, ele percebe, ele tem temor de Deus, ele tem temor de tocar naquele que foi ungido pelo Senhor. E aí ele executa, ele exerce a virtude, porque ele vai um dia assumir o reino. E ele precisa ser um homem virtuoso, um homem justo. Ele não pode cometer injustiças, ele precisa ser alguém segundo o coração de Deus. E a gente tem que entender exatamente isso que eu já dizia no estudo anterior. Um homem segundo o coração de Deus é treinado, ele vai amadurecendo. E veja só, a promessa de Deus, ela não autoriza atalhos morais. Ah, tá todo mundo dormindo aqui, você viu lá que o servo que desceu com ele, então Deus entregou ele nas nossas mãos. A gente precisa discernir que muitas portas que aparentemente estão abertas não são portas, oportunidades divinas, mas Deus quer nos treinar para algo. Mas isso exige discernimento, oração, isso exige de nós percepção, porque às vezes a gente percebe muitas pessoas afoitas, que não passam pelo coração de Deus, que não passam pela oração. Abrir uma porta, ela já logo entra, depois ela se fere, se machuca, depois ela se perde, aí vai culpar Deus, mas não discerniu. Mas era Deus que tinha aberto a porta. Espera aí, parece que a porta está aberta para Davi matar o rei Saul, mas Davi não mata. Davi é treinado,
na virtude. Davi, Santo Agostinho vai dizer, né, diz, não vai dizer, ele diz, Davi não venceu Saul quando poupou, mas venceu a si mesmo. Quem vence a si mesmo reina com Deus. Vou repetir, Davi não venceu Saul quando o poupou, Davi venceu a si mesmo. Quem vence a si mesmo reina com Deus. Então, é preciso que a gente vença, que nós vençamos a nós mesmos. Você precisa vencer-se a si mesmo, eu preciso vencer-me a mim mesmo. Por quê? Senão a gente vai viver passionalmente das nossas paixões, das nossas emoções, das nossas antipatias, daquilo que é muito carnal, e a dimensão espiritual vai ficando de lado e a gente vai piorando ao invés de melhorar. Então é preciso melhorar. E aqui Deus está melhorando Davi até que ele sente no trono. E Davi dá uma lição para nós. É Deus que vai resolver o que vai acontecer com Saul. Entrega para Deus. Entregue para Deus situações que você não consegue resolver. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Eu vou anotar aqui, você pode abrir aspas, que é de Santo Agostinho. Davi não venceu Saul quando o poupou, mas venceu-se a si mesmo. Quem vence a si mesmo reina com Deus. Santo Agostinho. Em todo tempo devemos discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso e percebermos que estamos sempre em treinamento para a aquisição das virtudes. O Senhor usa de paciência e tem estratégias precisas para nos educar na fé e nas virtudes. O maior interesse de Deus em nós é que nós sejamos homens, mulheres, virtuosos, santos. E por isso, os acontecimentos não são por acaso. São momentos onde nós devemos dar uma resposta bonita para Deus, de quem quer crescer na virtude, quem quer vencer-se a si mesmo, para que Deus reine na nossa vida, na minha vida, e nós possamos reinar com Ele. Vamos rezar? Senhor, muito obrigado, porque esse texto me dá a oportunidade de perceber que eu tenho um chamado. E o chamado maior que o Senhor me fez é a santidade. E essa santidade, ela se dá na minha vida no cotidiano, quando eu me deixo conduzir pelo Senhor, quando eu me deixo treinar nas virtudes, na conquista das virtudes, quando eu venço a mim mesmo para que o Senhor reine, governe, impere. Conceda a mim e aos meus irmãos essa grande graça de entrar nesse treinamento e de nos deixar conduzir totalmente pelo Senhor. Amém. É exatamente isso, deixar-se conduzir pelo Senhor, deixar-se treinar por Ele, colocar como meta maior a santidade, a partir da conquista das virtudes. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.